Querido Pai, querido Deus, graças te dou, Pai, por mais um dia que o Senhor está concedendo a nós, por mais uma manhã que o Senhor está dando para nós, a oportunidade de fazer coisa diferente, a oportunidade de melhorar, a oportunidade de fazer algo novo. Bem sabemos que a maior prova de que as coisas podem melhorar é quando isso acontece, nós conseguimos respirar. Porque o Senhor já nos capacitou com tudo, o Senhor nos fez perfeito. Agora falta aí buscar tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, oferecer. Graças te dou, Pai, que tenhamos um dia abençoado, que sejamos glorificados, que sejamos mais humildes, que aprendamos a ter um coração ensinável, um coração que ouve a sua voz e um coração obediente às suas ordens. Pai, graças te dou por tudo e orei confiando no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E assim daremos continuidade ao livro das 2 Crônicas, começando no seu capítulo 29, até terminar, visto que faltam apenas 8 capítulos. Não leremos 7, leremos 8 hoje. Assim diz a palavra do Senhor. 2 Crônica, capítulo 29, verso 1 em diante. Ezequiel tinha 25 anos, o reinado de Ezequias de Judá. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: Escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmo e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo o que é impuro, porque nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o abandonaram. Desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e ele os transformou em objeto de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com os seus próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram para o cativeiro. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Os levitas purificam o templo. 2 Crônicas, capítulo 28, verso 12 em diante. Então se levantaram os seguintes levitas: Maates, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias. Dos filhos dos coatitas, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealel. Dos filhos de Merari, Joá, filho de Zima, e Eden, filho de Joá. Dos filhos de Gerson, Sinri e Jeuel. Dos filhos de Elisafá, Zacarias e Matanias. Dos filhos de Asaf, Jeuel e Simei. Dos filhos de Emá, Semaías e Uziel. Dos filhos de Jedutum, congregaram os seus irmãos, santificaram-se e vieram, cumprindo a ordem do rei, segundo as palavras do Senhor, para purificar a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, todas as coisas impuras que encontraram no templo do Senhor. E os levitas pegaram estas coisas e as levaram para fora, ao vale do Cedron,
Começaram a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e no oitavo dia do mês chegaram ao pórtico do Senhor. Em 8 dias santificaram a casa do Senhor, e no 16º dia do mês terminaram. Então foram falar com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, bem como o altar do holocausto, como todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz, em sua infidelidade, jogou fora durante o seu reinado, nós já preparamos e santificamos, e as que estão diante do altar do Senhor. Ezequias estabelece o culto. 2 Crônicas, capítulo 29, verso 20 em diante. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os chefes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário de Judá, e ordenou aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes pegaram o sangue e os aspergiram sobre o altar, mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar, para a oferta pelo pecado. Trouxeram os bodes diante do rei e da congregação, e este puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado, ao pé do altar, para a expiação de todo Israel, porque o rei havia ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Também pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por meio de seus profetas. Os levitas estavam em pé com os instrumentos musicais de Davi. E os sacerdotes tinham as trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem um holocausto sobre o altar. No momento em que começou o holocausto, começou também o cântico ao Senhor, com as trombetas ao som dos instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico, e as trombetas soavam, tudo isso até findar-se o holocausto. Depois que eles terminaram de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que estavam com ele se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Ezequias tomou a palavra e disse: agora vocês se consagraram ao Senhor. Venham e tragam sacrifícios e ofertas de ação de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ação de graças. E todos os que estavam de coração dispostos trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Tudo isto em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos, e não conseguiam tirar a pele de todos os holocaustos. Por isso os seus irmãos, os levitas, os ajudaram até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes santificaram. Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus tinha feito pelo povo, porque esta obra foi feita em pouco tempo. A celebração da Páscoa. 2 Crônica, capítulo 30, verso 1 em diante. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá,
Escreveu também cartas para as tribos de Efraim e de Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, porque o rei, os seus príncipes e toda a congregação em Jerusalém tinham concordado em celebrar a Páscoa no segundo mês. Não puderam celebrá-la no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo ainda não se havia reunido em Jerusalém. Isto foi aprovado pelo rei e por toda a congregação. Resolveram que se fizesse uma proclamação por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebravam mais com grande número de participantes, conforme estava prescrito. Mensageiros levaram as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo a ordem do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejam como os seus pais e como os seus irmãos que foram infiéis ao Senhor, Deus de seus pais. Foi por isso que ele os entregou à desolação, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como os seus pais. Entreguem-se ao Senhor e venham ao seu santuário, que ele santificou para sempre. Sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, para que o furor da sua ira se voltarem ao Senhor. Os irmãos e os filhos de vocês acharão misericórdia diante dos que os levaram cativos, e eles voltarão a esta terra, porque o Senhor, o Deus de vocês, é bondoso e compreensivo, e não desviará de vocês o seu rosto, se vocês se voltarem para ele. Os mensageiros foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, mas as pessoas riram e zombaram deles. Porém, alguns de Azer, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprirem a ordem do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Uma grande multidão se reuniu em Jerusalém para celebrar a festa dos pães sem fermento. No segundo mês, era uma congregação enorme. Levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares do incenso e os jogaram no vale do Cedro. Então mataram os cordeiros da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam-se e santificaram e trouxeram o holocausto à casa do Senhor. Tornaram os seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés. O homem de Deus, os sacerdotes aspergiam o sangue que recebiam das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, e por isso os levitas estavam encarregados de matar os cordeiros da Páscoa por todos aqueles que não estavam puros, para santificá-los ao Senhor, porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon, não se tinham purificado, e mesmo assim comeram a Páscoa, não levando em conta o que está escrito na lei. Porém Ezequias orou por eles, dizendo que o Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. Os filhos de Israel que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, com muita alegria. Diariamente os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor com instrumentos que tocaram bem alto em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas, que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor. Durante 7 dias, eles comeram as ofertas da festa, trouxeram ofertas pacíficas e deram graças ao Senhor, Deus de seus pais. Toda a congregação concordou em celebrar outros 7 dias,
E de fato, o fizeram com muita alegria, porque Ezequias, rei de Judá, deu à congregação 1000 novilhos e 7000 ovelhas. E os príncipes deram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação dos que vieram de Israel, bem como os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que moravam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A voz deles foi ouvida, e a oração que eles fizeram chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. A reforma feita por Ezequias. Acabando tudo isto, 2 Crônicas capítulo 31, verso 1 em diante. Acabando tudo isto, todos os israelitas que estavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes da deusa Azerá e derrubaram os lugares altos e os altares em todo o território de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés, até que tudo estivesse destruído. Depois todos os filhos de Israel voltaram para as suas cidades, cada um para a sua propriedade. Ezequias estabeleceu os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu serviço, para os holocaustos, e as ofertas pacíficas para ministrarem e cantarem junto às portas dos arraiais do Senhor. A contribuição que o rei fazia dos seus bens era destinada para os holocaustos da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que estes pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou essa ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Trouxeram também em abundância os dízimos de tudo. Os filhos de Israel e de Judá, que moravam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões no terceiro mês. Começaram a fazer os primeiros montões e no sétimo mês acabaram. Quando Ezequias e os príncipes chegaram e viram aqueles montões, bendisseram o Senhor e o seu povo de Israel. Ezequias fez perguntas aos sacerdotes e os levitas a respeito daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda tem sobrado muita coisa, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Então Ezequias ordenou que preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Quem estava encarregado disto era Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o seu auxiliar. Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquia, Maate e Benaia eram supervisores sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, nomeados pelo rei Ezequias e por Azarias, chefe da casa de Deus. O levita Coré, filho de Imna e guarda do portão leste, estava encarregado das ofertas voluntárias trazidas para Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para com fidelidade
distribuírem as porções aos seus irmãos, segundo os seus turnos, tanto aos pequenos como aos grandes. Faziam a distribuição aos que estavam registrados na genealogia dos homens de 3 anos para cima, e que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia pelo seu ministério nos seus cargos. Segundo os seus turnos, o registro dos sacerdotes foi feito segundo as suas famílias, e o dos levitas de 20 anos para cima foi feito segundo os seus cargos nos seus turnos. Deles foram registrados as crianças, as mulheres, os filhos e as filhas, uma grande multidão, porque com fidelidade se santificavam nas coisas sagradas. Dentre os sacerdotes, filhos de Arão, que moravam nos campos ao redor das suas cidades, havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente para distribuir as porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos os levitas que foram registrados. Foi isso que Ezequias fez em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor, seu Deus, em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus. Ele o fez de todo o coração e foi bem sucedido. Senaqueribe invade Judá. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 1 em diante. Depois destas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas, com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu, em consulta com os seus oficiais e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: porque viriam os reis da Síria e achariam tanta água por aqui. Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade. Eles falou ao coração, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. O rei da Síria afronta Ezequias e o Senhor. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 9 em diante. Depois disto, quando Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército sitiava Laquis, ele enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, e a todo o povo de Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que vocês confiam, vocês que estão aí em Jerusalém, que está sitiada. Por acaso não é Ezequias quem está incitando vocês para que morram de fome e de sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que removeu os lugares altos e os altares do Senhor, dizendo a Judá e a Jerusalém: diante de um só altar vocês devem se prostrar e apenas sobre ele devem queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus pais fizemos com todos os povos das suas outras terras. Será que os deuses das nações daquelas terras puderam de alguma forma livrar o seu país das minhas mãos? De todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, qual deles foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos? Então como o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem agora que Ezequias os engane, nem que os incite assim. Não acreditem nele,
porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Muito menos o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos. Os servos de Senaqueribe falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Os servos gritaram bem alto, em hebraico, ao povo de Jerusalém, que estava sobre a muralha, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, como falavam dos deuses dos povos da terra, que são obras das mãos dos homens. A destruição do exército dos assírios. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 20 em diante. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Quando ele entrou no templo de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. De modo que, depois disto, foi exaltado à vista de todas as nações a doença de Ezequias. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 24 em diante. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Porém Ezequias se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os moradores de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Ezequias teve riquezas e glória em grande abundância, construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e todos os objetos de valor. Também construiu armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, estrebarias para toda espécie de animais e currais para os rebanhos. Edificou cidades e teve ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitos bens. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para o oeste da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Mas quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem a respeito do prodígio que tinha acontecido na terra, Deus o desamparou para prová-lo e para saber tudo o que havia no coração dele. A morte de Ezequias. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 32 em diante. Quanto aos demais atos de Ezequias e às suas obras de misericórdia, está tudo escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu e foi sepultado na subida para os túmulos dos filhos de Davi. Todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhes prestaram honra na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Manassés de Judá. 2 Crônicas, capítulo 33, verso 1 em diante. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém.
Fez o que era mau aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos de Ezequias, seu pai, havia derrubado. Levantou altares aos Balins, fez postes da deusa Azerá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinnom. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mau aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, a respeito da qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, conforme toda a lei, os estatutos e os juízos dados por meio de Moisés. Manassés, de tal modo, levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O cativeiro de Manassés e a sua oração. 2 Crônicas, capítulo 33, verso 10 em diante. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disto, Manassés construiu a muralha de fora da cidade de Davi, a oeste de Gion, no vale, e a entrada do portão dos peixes. Abrangendo Ofel, ele fez uma muralha bem alta. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ação de graças, e ordenou a Judá que servisse o Senhor, Deus de Israel. Porém o povo ainda sacrificava nos lugares altos, mas somente ao Senhor seu Deus. A morte de Manassés. 2 Crônicas, capítulo 33, verso 18 em diante. Quanto aos demais atos de Manassés, a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, está tudo escrito na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele. Todo o seu pecado, a sua transgressão e os locais onde edificou lugares altos e colocou poste da deusa Azerá e imagem de escultura antes que se humilhasse. Eis que está tudo escrito na história dos videntes. Manassés morreu e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Amon de Judá. 2 Crônica, capítulo 33, verso 21 em diante. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Ofereceu sacrifícios a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou diante do Senhor,
como Manassés, seu pai, tinha se humilhado. Pelo contrário, Amon se tornou mais e mais culpável. Os seus servos conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo daquela terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e proclamou Josias, filho de Amon, rei em seu lugar. O reinado de Josias de Judá. Segunda Crônica, capítulo 34, verso 1 até o verso 2. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. A reforma religiosa feita por Josias. Segunda Crônica, capítulo 34, verso 3 em diante. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Zerá e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derrubaram os altares dos Baalins, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, quebrou os postes da deusa Zerá e as imagens de escultura e de fundição, reduziu-os a pó e o espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão até Naftali, por todos os lados do meio das suas ruínas. Depois de derrubar os altares, os postes da deusa Zerá e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó. E depois de despedaçar todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, Josias voltou para Jerusalém. O rei repara o templo. Segunda Crônicas, capítulo 34, verso 8 em diante. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e o templo, Josias ordenou que Safã, filho de Azalias, Mazeias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, reparassem a casa do Senhor, seu Deus. Foram até o sumo sacerdote Hilquias e entregaram o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado, dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, bem como de todo o Judá e Benjamim e dos moradores de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem o templo. Deram o dinheiro aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junções e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Esses homens trabalharam fielmente na obra. Os superintendentes deles eram Jaatem e Obadias, levitas dos filhos de Merari, bem como Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para supervisionar a obra. Todos os levitas peritos em instrumentos musicais eram superintendentes dos carregadores e dirigiam todos os que faziam a obra. Em qualquer tipo de trabalho, outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Hilquias acha o livro da lei. Segunda Crônicas, capítulo 34, verso 14 em diante. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por meio de Moisés. Então Hilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Hilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório, dizendo: tudo o que o Senhor, o rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo.
Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. E o escrivão Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Josias manda consultar a profetisa Hulda. Segunda Crônica, capítulo 34, verso 19 em diante. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas e então deu ordens a Elquias, a Asião, filho de Safã, a Abdon, filho de Mica, e Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro. Então Elquias e os enviados pelo rei foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate, filho de Harás. Hulda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei desgraça sobre este lugar, sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras de suas mãos. O meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu, visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu as ameaças que ele fez contra este lugar e contra os seus moradores, e se humilhou diante de mim, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. Rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. Também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Deixarei que você morra e seja sepultado em paz. E os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este altar, sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então eles levaram esta resposta ao rei. Josias renova a aliança. Segunda Crônicas, capítulo 34, verso 29 em diante. Então o rei deu ordem, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim concordaram com esta aliança. E os moradores de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus dos seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e obrigou todos os que estavam em Israel a servir o seu Senhor, seu Deus. Enquanto Josias viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. A celebração da Páscoa. Segunda Crônica, capítulo 35, verso 1 em diante. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e eles mataram os cordeiros da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem a casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponham a arca sagrada no templo que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, construiu.
Vocês não precisam mais carregá-la nos ombros. Agora sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, e ao seu povo de Israel. Preparem-se segundo as suas famílias, segundo os turnos de vocês, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. Ministrem no santuário segundo os grupos das famílias de seus irmãos, os filhos do povo, e que haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Matem os cordeiros da Páscoa, santifiquem-se e façam preparativos para os seus irmãos comemorarem a Páscoa segundo a palavra do Senhor, dada por meio de Moisés. Josias deu ao povo, para todos os que ali estavam, 30.000 cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo isto foi tirado dos bens do rei. Também os seus príncipes fizeram ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus. Deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. Conanias, os seus irmãos Semaías e Natanael, e também Asabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois. Assim se preparou o serviço, e os sacerdotes se puseram nos seus lugares com os levitas, pelos seus turnos, segundo a ordem do rei. Então mataram os cordeiros da Páscoa, e os sacerdotes aspergiam o sangue recebido das mãos dos levitas, que tiravam a pele dos animais. Puseram de parte o que era para os holocaustos, e o deram ao povo, segundo os grupos das famílias, para que estes o oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito. Cozinharam as ofertas sagradas em panelas, em caldeirões e em frigideiras, e as repartiram entre todo o povo. Depois os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Foi por isso que os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi, de Asaf, de Remá e de Jedutum, vidente do rei. Também os porteiros estavam junto aos portões, não necessitaram abandonar o seu serviço, porque os seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Os filhos de Israel que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães sem fermento, durante 7 dias. Nunca se celebrou uma Páscoa como esta em Israel, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou uma Páscoa como esta que Josias celebrou com os sacerdotes e levitas, e com todo o Judá e Israel que estavam ali. E com os moradores de Jerusalém, foi no 18º ano do reinado de Josias, que foi celebrada esta Páscoa. A morte de Josias, segundo a Crônica, capítulo 35, verso 20 em diante. Depois de tudo isto, quando Josias já tinha restaurado o templo, o rei Neco, do Egito, subiu para guerrear em Carquemis, junto ao rio Eufrates, e Josias saiu para lutar contra ele. Então Neco mandou mensageiros a ele, dizendo: o que você tem contra mim, rei de Judá? Não venho contra você desta vez, mas contra o reino com o qual estou em guerra. E Deus disse que me apressasse pare de se opor a Deus que está comigo, para que ele não o destrua. Mas Josias não voltou atrás, pelo contrário se disfarçou para
para lutar contra ele. Não deu ouvidos às palavras que Neco lhe havia falado da parte de Deus e foi lutar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirem-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro de guerra, levaram-no para o segundo carro que ele tinha e o transportaram para Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e até o dia de hoje todos os cantores e cantoras nas suas lamentações se têm referido a Josias. Isto se tornou um costume em Israel, e essas lamentações estão escritas no livro das Lamentações. Quanto aos demais atos de Josias e as suas obras de misericórdia, segundo está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. O reinado de Joacás de Judá. Segunda Crônica, capítulo 36, verso 1 em diante. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Porém o rei do Egito o depôs em Jerusalém e impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. O rei do Egito colocou Eliaquim, irmão de Joacás, como rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou o nome dele para Joaquim. Mas Neco levou Joacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. O reinado de Joaquim de Judá. Segunda Crônicas, capítulo 36, verso 5 em diante. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra ele, amarrou-o com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns dos utensílios da casa do Senhor para a Babilônia, onde os colocou no seu templo. Quanto aos demais atos de Joaquim, as abominações que cometeu e ao mais que se achou nele, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Joaquim de Judá. Segunda Crônica, capítulo 36, verso 9 até o 10. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor na primavera do ano. O rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e constituiu Zedequias, irmão de Joaquim, rei sobre Judá e Jerusalém. O reinado de Zedequias de Judá. Segunda Crônicas, capítulo 36, verso 11 em diante. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha obrigado a jurar fidelidade em nome de Deus. Foi teimoso e tanto endureceu seu coração, que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo, e não houve mais remédio. O cativeiro de Judá.
Segunda Crônica, capítulo 36, verso 17 em diante. Por isso o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou os seus jovens à espada, na casa do santuário deles. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos nas mãos do rei dos caldeus. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes. Tudo ele levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus e derrubaram a muralha de Jerusalém. Queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos de valor. Os que escaparam da espada, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou até que os 70 anos se cumpriram. O decreto de Ciro, segunda Crônica, capítulo 36, verso 22 em diante, e os últimos. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor seu Deus esteja com ele. E assim terminamos mais um livro, mais um benito livro do Senhor, que foi o livro de Segunda Crônicas. E lemos o seu capítulo, todos os seus capítulos. E Pai, quero agradecer porque o Senhor é bom, porque o Senhor permitiu que nós chegássemos até a essa hora, porque o Senhor permitiu que nós chegássemos até aqui, para encerrar mais um dia ouvindo a sua palavra. Que o Senhor seja conosco. E uma coisa aprendi, Pai: muita coisa o Senhor tem para nos dar, mas a falta de entrega, a falta de obediência por parte de muitos, faz com que aquilo que o Senhor tem para nos dar não nos seja entregue, ou nós não consigamos alcançar, porque vem a dúvida, vem a angústia, vem a solidão, vem as dúvidas dentro de nós mesmos. Não que o Senhor duvida de nós, mas por nós mesmos duvidar de nós não alcançamos certas bênçãos que vêm do Senhor. Tudo nos foi dado, falta nós buscarmos e alcançarmos. Eis que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, mas cabe a nós ir atrás e ir à busca disso. E o primeiro passo é confiar, o primeiro passo é obedecer, o primeiro passo é fazer, é estar com Deus, criar mais intimidade com Ele. Se nós criarmos mais intimidade com o Senhor, mais íntimos seremos dEle, mais saberemos ouvir a sua voz, mais saberemos ouvir a sua palavra e menos duvidaremos de nós mesmos. Pai, entrega-nos o coração, faça com que o nosso coração de pedra se transforme em um coração de carne, um coração que consegue ser sensível à sua voz, que consegue ser sensível à voz do Senhor. Pai, orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.